Começando agora o nosso RF News Entrevista e o assunto hoje é um assunto importantíssimo. Eu sugiro que você preste atenção, viu? A gente vai conversar com Eduardo Paniguel, ele que é engenheiro ambiental e mestre em ciência e engenharia ambiental com ênfase em tratamento de efluentes. Ele é formado na Universidade Federal de Alfenas, no campus de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Ele também é assistente dos projetos do consórcio PCJ e gestor do projeto Olhos da Serra, que atua aí com gestão e conservação dos recursos hídricos com foco em proteção dos mananciais. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso RF News, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no programa com você, ter esse bate-papo. Bom, vamos começar então explicando para quem está em casa o que é o consórcio PCJ, o que é isso, qual a importância dele para a nossa região. Certo, o consórcio PCJ, ele é uma associação de usuários de água, então a gente olha as prefeituras, temos associados a prefeituras, temos empresas, grandes empresas também associadas ao consórcio, e o consórcio ele atua nas bacias PCJ. Então, olhando toda essa região, são mananciais que nascem, rios que nascem no sul de Minas, lá em Extrema, Camanducaia, e os rios vêm pela região até o final que desemboca no Tietê. Então, o consórcio PCJ é uma instituição que trabalha na sensibilização, no fomento, no planejamento dos recursos hídricos aqui, da água da nossa região. É, na verdade, um consórcio que se formou, para que todos os municípios que envolvem aí as bacias, que alimentam os reservatórios, que é o que a gente capta água, que fornece água para toda a região, esse consórcio ajuda com que esses municípios tomem ali as medidas necessárias, desde de recuperação, de cuidados, até com financiamentos mesmo, de recursos para que esses atos possam ser feitos aí, garantindo assim a quantidade e a qualidade da água necessária aqui para todos nós. Bom, a gente vem aí de um começo de ano chuvoso demais, choveu muito, como há muito tempo a gente não via, Campinas sofreu com alagamentos, infelizmente tivemos tragédias relacionadas à chuva, só que agora a gente já entra num período de estiagem, já estamos aí um bom tempo sem chuva. E aí volta a preocupação em relação ao abastecimento de água. Essa chuva toda que caiu no começo do ano vai ser o suficiente para não faltar água agora ou não? A gente precisa ainda usar com cautela? Sempre é importante usar com cautela, Juliana. Quando a gente fala de recursos hídricos, principalmente no período de estiagem, é onde a situação se agrava para o abastecimento público, etc., a gente tem que tomar sempre um cuidado a mais. Mas isso não pode se deixar só para esse momento. Então, as chuvas que foram no começo do ano foram acima da média comparado com o que foi o ano passado. Isso traz um respiro para a situação, mas como é muito incerto o que vem pela frente, a gente espera que ainda tenha um pouco mais de chuva, seja um pouco mais úmido esse período, mas não dá para saber. Então, nessa questão de atenção, a gente sempre tem que estar se preocupando, esperando o pior. Porque se acontecer o melhor de ser chuvas bem distribuídas, aquela chuva mais fina, que cai por bastante tempo, que chega a hidratar o solo, chega a infiltrar, que reabastece os lençóis, depois isso acaba refletindo também no acúmulo de água nos reservatórios, a situação fica melhor. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre estar em atento, tanto nos períodos de chuva quanto nos períodos de seca. Isso é importante a gente esclarecer, Não adianta só chover, tem que chover no lugar certo, na quantidade certa e do jeito certo, porque essa chuva torrencial que causou aí, vários estragos na cidade, ela não é tão interessante assim, porque acaba inclusive devastando a natureza. A gente viu como o litoral norte sofreu, o tanto Exato. de área ali que foi destruída por conta dessa chuva, área verde mesmo, estou falando. Essa chuva torrencial, ela não é interessante, Pelo contrário, ela é até um efeito do desequilíbrio causado, Sim, esses eventos extremos, eles podem chegar a causar desastres naturais, que foi o que a gente observou no litoral. E esses eventos extremos, para a nossa região principalmente, a gente tem observado chuvas mais intensas, então muita chuva, que seria de às vezes um mês inteiro de chuva, acontecendo em dias. E isso causa problemas para a sociedade, causa problemas para a gente, causa problemas até para o meio ambiente, igual você falou. E, pelo outro lado, pode também causar grandes períodos de escassez, sem chuva. Então,
para a questão de disponibilidade hídrica na gestão, elas não são tão interessantes. Elas causam mais desconforto do que conforto, porque para a captação de água, para armazenar água na bacia, o ideal é que seja aquelas chuvas mais contínuas. Agora, para a gente falar rapidinho do projeto, que hoje atua, né, em parceria com o consórcio PCJ e que vem ajudando bastante, até trazendo conhecimento da população, as belezas que a gente tem aqui na nossa região, o projeto Olhos da Serra, né? A gente está falando da Serra do Japi, que é um lugar muito bonito, que pouca gente conhece e que dá para ter essa interação com a natureza sem estragar o meio ambiente, né? Como é que esse projeto está auxiliando o consórcio PCJ? Claro. As ações do consórcio ela acontecem na bacia como um todo e o projeto Olhos da Serra ela acaba sendo uma união de todos os nossos esforços, né, de unir a questão de parte pública, sociedade civil, a parte de empresas, em ações concretas na região. Então, no projeto em si, ele envolve diversos eixos. A gente pode comentar sobre a governança, né, que é esse olhar de todos os parceiros, atores para aquele território. Pode falar da questão de educação ambiental. Podemos falar de instalação de propriedades pilotos, né, modelos de saneamento rural, questão de tratamento de efluentes. Podemos falar da conservação e proteção com sistemas de alertas de incêndio nas florestas, capacitação de brigadistas, desenvolvimento de materiais educativos, tem a parte de comunicação na rede social. Então esse projeto ele acaba atuando na conservação da Serra do Japi e principalmente levando esse conhecimento para a população que está ali vivendo nos entornos da serra e também para toda a cidade, Jundiaí, e para a região. Então é sempre importante, né, conhecermos as belezas e as riquezas que tem na nossa área, porque a gente acaba prezando por esse cuidado a mais. O conhecimento ajuda muito, né? A gente cuidar, que é aquilo que a gente não conhece fica até difícil, a gente nem sabe que existe, nem sabe como cuidar. Então, o conhecimento realmente ajuda bastante e é maravilhoso, né? É lindo. A Serra do Japi tem lugares fantásticos ali para encher os olhos de qualquer um. Importante também a fiscalização, como a gente está vendo aí, por parte da polícia, da GCM, enfim. O poder público precisa também trabalhar nessa frente de fiscalização. Agora, o que a gente pode esperar do que vem pela frente? A gente sabe que a gente está num processo de transição de sistemas, né? A gente tem o Laninha, que está indo embora, e o El Niño que está chegando. Que, na verdade, o El Niño é aquele que a gente conhece mais, né? Ele acaba regendo por mais tempo aí o clima no mundo todo. Laninha, às vezes, vem para dar uma bagunçada, né? Mulherada, às vezes, é temperamental e no clima não é diferente. O que a gente pode esperar agora do El Niño? Mais estabilidade? Porque a gente vive hoje, nós tivemos temperaturas altíssimas fora de época, tivemos um frio fora de época, agora que a gente está no inverno, as temperaturas estão oscilando bastante, a mudança climática, a amplitude climática durante um dia é impressionante, a gente acorda com 7 graus e no meio da tarde chegamos a 30. O El Niño deve dar uma estabilizada nisso, trazer mais chuva? Sobre a questão de mudanças climáticas, é difícil a gente bater o martelo o que vai acontecer, porque isso é um processo que a gente tem percebido, principalmente quando a gente olha, no nosso caso, os índices de chuvas, né, os boletins mensais que a gente faz de acompanhamento e monitoramento da região. Então, a gente espera, tem uma tendência, uma estimativa de que chova um pouco mais nesse período, mas é difícil a gente afirmar com certeza o que vai acontecer, porque depende de muitos fatores, são 1, 2, 3 variáveis que faz a alteração desse complexo, né? Então a gente tende a ter um período um pouquinho mais chuvoso agora, mas depois pode ser que isso reverta também e intensifique as secas. Então, nesse momento agora, tende a ser um pouquinho mais úmido as chuvas na região. Até porque, né, quando a gente fala em previsão de tempo, a gente está falando em previsão, não é precisão, né? Às vezes o pessoal fica bravo aí, quando a gente dá, inclusive aqui no RF News, né, a previsão, aí vamos ver como é que fica amanhã, fala que vai chover, não chove, ou então tem previsão de tempo firme e de repente aparece uma chuva no meio do caminho. Tá complicado, até por conta desse desequilíbrio total que a gente vem vivendo. A ação do homem, infelizmente, mudou muita coisa. E o tal do aquecimento global, que muita gente não dá atenção,
né, que a gente ouve também falar há muito tempo, tá aí, tá mostrando, né? Nós temos aí as geleiras sofrendo com isso, aumento do nível do mar por conta disso, então fica realmente cada vez mais difícil até a previsão do tempo acertar, porque as coisas acontecem de uma hora para outra sem que a gente entenda muito bem o que está acontecendo, por conta desse desequilíbrio mesmo, né? Se a gente olhar as mudanças como um todo, né? Se a previsão é difícil acertar de 1, 2, 3 dias, quiçá a gente fazer previsões com mais assertividades para meses, anos. Então, temos que sempre ir observando quais são as variáveis, o que está atuando, e de forma independente de qual vai ser a previsão, a gente sempre fazer o nosso papel. Olhar o que pode ser feito para conseguir depois, quando vier as chuvas, a gente segurar as chuvas, ou se vier uma chuva a mais, trabalhar com a resiliência também, preparar a nossa sociedade para esses eventos extremos. Mas é difícil a gente estar 100% preparado e 100% previsto para o que pode acontecer. Essa é a importância do consórcio PCJ, né? De fazer todo esse trabalho aí para se preparar, porque afinal de contas vocês trabalham aí com um lapso de tempo bem grande, né? A gente nós aqui vivemos o hoje e o amanhã, né? Mas vocês precisam trabalhar pensando daqui 10, 15, 20 anos, tentando projetar um cenário, né? Exato. Quando a gente olha as atuações nas bacias PCJ, o que rege os investimentos, né, na região são principalmente o plano de bacia. E o plano de bacia está com uma visão de 2020 até 2035. Então a gente vai trabalhando nesse tempo os investimentos dentro da região e o consórcio ele vai investindo em projetos dele, em projetos, programas. A gente pode citar o educação ambiental, o monitoramento, disponibilidade hídrica, o de proteção aos mananciais, que é a parte de reflorestamento, né, dos rios, trabalhar com boas práticas na área rural. Então isso tudo, né, está dentro do escopo e a gente tem que sempre olhar para o macro, principalmente para trazer continuidade. Não ser aquela coisa de esse ano investe em tal coisa, ano que vem vira para outro lado, investe em outras coisas. Então, a gente sempre tem que olhar para esse investimento contínuo, olhando para a disponibilidade hídrica, para a sustentabilidade da região. Quando a gente fala de ESG hoje, né, o meio ambiente, sociedade, governança, tem que olhar para tudo isso, né? Tem que estar envolvido e mesclar as ações desses três setores, porque eles são dependentes. É uma orquestra, né? É uma orquestra. É uma orquestra e tem que estar sempre bem alinhada, né? É isso aí, a gente precisa realmente cuidar aí do nosso meio ambiente e da água, gente. É um bem finito e é essencial para a vida. Não tem nada que substitua ela. Então a gente precisa realmente fazer aí a nossa parte quanto cidadão também, né? Cuidar ali do que a gente pode cuidar, ajudar no que a gente pode ajudar, preservar o meio ambiente. Isso tem uma coisa que todo mundo pode fazer, é usar a água com consciência, sem desperdício, tá? Não vai achar que choveu muito no começo do ano, a gente tem água à vontade, não. Vocês já viram aí que a chuva precisa ser no tempo certo, na quantidade certa, no lugar certo. Então, bora aí usar a água com consciência. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso RF News. Isso eu quem agradeço o convite, foi um prazer.